Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, a palavra que nosso Pai nos preserva para esse dia e amanhã, na liturgia da Igreja Católica, na Santa Eucaristia, né, são palavras assim, bem fortes, né, bem fortes, mas importantes para todos nós. Senão não estariam nas Sagradas Escrituras. Na primeira leitura apresentada pelo profeta Isaías, mais uma vez, né, em continuidade do Evangelho do domingo passado, que Jesus fez um milagre com esta ordem, abre-te. Também aqui se lembra esta realidade: o Senhor abriu meus ouvidos, não me resisti nem voltei atrás. Depois fala que ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem, a barba, e não desviei o rosto dos bofetões e das cusparadas. Essa é uma pequena síntese de que o Filho de Deus e todos nós, discípulos de Cristo aqui na terra, temos que, porque abrimos os nossos ouvidos, melhor que a graça de Deus, o Espírito Santo abriu nossos olhos, aqueceu nossos corações, o seu amor, então resolvemos e decidimos não resistir mais a este amor infinito de Deus. Mas, para isto, temos que oferecer as nossas costas para nos baterem, as faces para nos arrancarem, a barba, não sei, mulheres não são barba, não sei, deve doer muito arrancar uma barba, assim, que não seja postiça, né? Arrancar a barba, né? E depois também cusparadas, bofetões. Quer dizer, os discípulos de Cristo tem que estar preparado para sofrer, para apanhar, para não ser compreendido, né? Para ser caluniado, perseguido e muitas vezes até morto fisicamente, né? Então, por isso o Evangelho vai unir essa mesma mensagem. Quem quiser ser meu discípulo tem que renunciar a si, tomar essa cruz e seguir. Essa cruz envolve todas essas realidades dolorosas, em parte, mas libertadoras para nós por causa do amor, né? Então, os nossos olhos foram para compreender isso, essa realidade, né?
Além disso, diante dessas dificuldades da vida, sejam quais elas forem, pessoais, familiares, né, sociais, culturais, são tantos e tantos hoje, né, uns assustadores, é um mal presente de uma forma tão crua, né, tão violenta, né, tão específica, né, de males físicos, né, morais, né, psicológicos, né, e tudo quanto é tipo, né. Então vem um suspiro de esperança para nós, né? A sequência, hoje ele diz, não deixem abater o vosso ânimo. Os nossos últimos papas, os jovens principalmente sabem, isso marcou bastante, né? Os papas dizem, não tenham medo desse mundo, né? Não vos deixeis também instrumentalizar por este mundo. Resistir, serem fortes, né? Porque diz o profeta, né, que nós temos um animador, um auxiliador, né, o Espírito Santo, o Consolador que vai conosco. Portanto, quem é que pode alguma coisa contra nós? Quem é o meu adversário? Né? Se eu estou com Deus, meu auxiliador, quem é que vai me condenar? Né? Então, teremos essa mensagem. Nós nos abrimos, isso deve ser motivo de grande felicidade, não de prazer, muitas vezes, não de gosto, né? Porque é um desafio em ser discípulo de Cristo, em ser filho de Deus, né? Temos que estar, mas sem medo, né? Como dizia também lá no curso, mais uma vez, para o Espírito Santo, né? O mal já foi vencido, e significa, traduzido para cada um de nós, em mim o mal já foi vencido no dia em que eu fui batizado. Então, se o mal a gente deixa crescer de novo, é problema nosso, bobagem nossa, por desatenção nossa, né? Por descuidos nossos, da nossa fraqueza e nossas limitações. Mas ele já está vencido, então não tem medo de melhorar, de corrigir coisas que não estão bem na nossa vida, né? E acreditar que podemos ser, sim, vitoriosos com isso. Então, essa palavra de ânimo, de esperança, né, é extremamente importante. A segunda leitura, o apóstolo São Tiago, né, lá tem uma passagem sobre a fé absolutamente importante e que, na sua má compreensão pelos chamados hoje os evangélicos, os protestantes, todos esses grupos que abandonaram em parte a Igreja Católica, o Evangelho de Cristo, lá em 1500, uma das questões foi exatamente sobre esta questão da fé. Né? Em muitas passagens nós vimos Cristo dizer, a tua fé te salvou. A impressão basta de fé que a gente está salvo. Né? E a Igreja Católica nunca entendeu isso assim. Quem tem fé, né? Quem produz obras de fé, que são as boas obras, as ações. As ações que nós fazemos não nos salvam. Mas se são feitas com fé, elas são fruto da fé que salva. Então, é assim que tem que se entender teológica, doutrinariamente correta, essa questão de fé e obras. As obras que nós fazemos, eu fiz isso, fiz aquilo, não salva ninguém. Né? Mas a fé salva se estas coisas que eu faço são decorrências da fé. Né? Aí sim a fé salva. Né? Então, aqui é lembrado essa passagem, né? A fé sem obras é morta. A famosa frase, ele fala, sem obras é morta, né? Se não se traduz em obras, ela é morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé, eu tenho a prática. É um joguinho de palavras, né? Mostra-me tua fé, eu te mostro minhas obras, né? Frutos da fé. Então, isso também tem que ser um ponto bem claro, nós praticar as boas obras, né? Então, no Evangelho, né, mais uma vez, a confissão de fé de Pedro, mais uma vez, tu és o Messias de Deus, certo, direito, e aí, às vezes, por causa curiosidade, Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito de que ele acabava de falar ou professar. Por que essa preocupação de Jesus? Porque o povo ainda não estava preparado para aceitar isso, para ver que um homem Deus, né, estava começando a pregação pública, a vida pública de Jesus Cristo. Então, não digo a ninguém, porque eles não iam compreender.
E eu ficar, é impossível, e tá, ninguém se salva, seriam as conclusões. Isso veio para salvar. Mas em seguida ele começou a ensiná-los. Né? Aí passa o ensinamento novamente a respeito, né, do sofrimento. Que o Messias ia sofrer muito, ser rejeitado pelos sacerdotes, pela doutora da lei, pelos anciãos, seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Quer dizer, todo o mistério, né, final, né, o ápice da vida de Cristo, sua paixão, vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? E, pessoal Pedro, né? Vem cá, Jesus, olha, bem quietinho, só para... Você é doido. Você é louco, se acha, né? E o que Jesus disse? Afasta de mim, Satanás. Você não pensa como Deus pensa, mas como ser humano. Né? Como ser humano. Então, quantas vezes na nossa fé, justamente nós achamos, né? Não precisa fazer tanto sacrifício, tanta renúncia e tal, né? Meu menino até fez uma pergunta, né? Será que vale a pena eu me sacrificar tanto só, né? Para ser discípulo de Jesus? Né? Claro que vale a pena, porque está em jogo a nossa salvação eterna, né? Então, se alguém, e aí chamou o pessoal, olha, se alguém quer ser um discípulo, é isso aí, né? Renuncia a si mesmo, quer dizer, nós temos que saber morrer para nós, egoísmos, né? Que não são bons, né? Desamores, né? Para o joio dentro de nós, para o pecado dentro de nós, né? Temos que estar dispostos a isso, né? E tomar a nossa cruz, quer dizer, isso é uma coisa difícil, sim, mas jamais impossível. É o caminho real para a glória. É o caminho do Calvário, né? Esse é o ensinamento, né? Então, me siga, né? Tomar a sua cruz e segui-lo, né? E aprender esse aparente paradoxo, né? Mas que não é, que é pura verdade, e quem está disposto a dar a sua vida, né? Vai ganhá-la em forma definitivas e eterna. Quem quer preservar, tudo para si, se cuidar, tá, e tudo, esse vai, no fim, vai acabar tudo. Vai perder toda a vida, não só temporal, né? Que é natural, né? Que se perda, né? Mas a vida eterna, né? Então vamos pedir a Deus, né? Esse ânimo, essa coragem, essa fé para as novas meninas e todos nós, este é o momento de reafirmarmos a nossa fé. E também uma fé viva, uma fé que produz muitas obras. E vamos já pensar então, já estamos envolvidos, sonhando, nos preocupando, né, verdadeiramente com o curso masculino. Né? Você sabe que a reunião preparatória, que ao menos 99,9% estejam presentes. Tudo isso é renúncia, tudo isso faz parte desse caminho de libertação e de salvação. Vamos trabalhar com ânimo, com coragem, né, com este espírito, né, de fé verdadeira que não nos deixa ficar parados. De pé, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,